Aleluias. Meus irmãos, eu trago a minha saudação com a paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo. Eu mais lembro do pastor Flávio. Não tem como não ler e não lembrar do pastor Flávio, né? Louvado seja Deus. E eu estava hoje à tarde Evangelho de Jesus, escrito por Lucas 19, somente o verso 6. Diz assim: E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Eu vou ler mais uma vez. E apressando-se, desceu e recebeu o alegremente. Bendito Deus e eterno Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, a qual nome em quem nos reunimos, e queremos dar a Ti a honra, a glória, o louvor, a majestade. Fizemos leitura da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nosso ser, que possamos aplicar a Tua palavra como verdade sobre as nossas vidas a cada manhã, que através da Tua palavra haja transformação na minha vida, haja renovação na minha vida, haja mudança de caráter, haja mudança de atitudes, que através da Tua palavra, Senhor, eu possa cada vez mais me aproximar de Ti, Senhor. Fica conosco, amigo Espírito Santo, tenha total poder e liberdade a falar aos nossos corações. É um pedido da minha alma a Ti, e quem concorda diz amém. As palmas glorificam o nome do Senhor. Aleluia. Esse texto é o texto conhecido dos leitores da Bíblia, que vai contar a história de Zaqueu, publicando que quando Jesus entrara em Jericó, ele ia passando e uma grande multidão o acompanhava. E a Bíblia diz que desperta em Zaqueu o sentimento de querer ver Jesus. A Bíblia também diz que Zaqueu ele era um dos principais dos publicanos. Ele trabalhava na coletoria, né? Ele era coletor de impostos, trabalhava recebendo impostos dos judeus. Essas são as características. Diz que ele era muito rico, mas ele queria conhecer Jesus, o hóspede honrado. E o interessante é que nessa história ele avista uma figueira brava, e a Bíblia diz que ele não vê dificuldade em subir nessa figueira para ver Jesus, porque ele era de baixa estatura. Tinha alguma coisa que poderia servir para que ele pudesse ver Jesus, mas ainda que com dificuldade, essas dificuldades não impedem ele de querer ver Jesus. Eu já quero abrir uma parábola aqui, um pedaço dessa ministração nessa noite, para dizer que as dificuldades não impediu de você vir nesta noite adorar Jesus. Alguns venceram o cansaço, outros venceram as lutas diárias, outros venceram a crise existencial, outros venceram a depressão, a ansiedade, outros venceram tantas coisas, mas vocês venceram, mas não por minha causa, e sim por conta de Jesus. Então já é motivo de sobra para você nesta noite se alegrar, porque você já é um vencedor de estar aqui nesta noite.
Nós sabemos que, diante de todas as ocasiões que enfrentamos durante o dia, batalhas físicas e espirituais, muitos queriam estar aqui, mas não estão aqui, e muitos até a gente pode olhar e falar assim, mas fulano poderia estar aqui, mas nós não sabemos qual é a batalha que a pessoa está enfrentando. Então Zaqueu, nesse momento, ele enfrenta uma dificuldade, mas essa dificuldade também não atrapalha dele subir e ser recepcionado imediatamente. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus está no meio de uma grande multidão e fita os olhos em Zaqueu. E reconhece Zaqueu naquele meio daquela multidão. Pode até parecer que no meio da sociedade você é apenas mais um. Mas Jesus está vendo a sua presença aqui nesta noite. Alguma coisa, aleluias, faz com que Ele olhe para você nesta noite no meio de uma grande multidão de crentes em todo o Brasil, mundo, que estão neste momento celebrando a Ele. E Ele está fitando os olhos e olhando que você venceu as dificuldades para estar aqui. Interessante que, diante dessa situação, ele recebe Jesus. Jesus vê ele, olha para ele e diz para ele, olha, Zaqueu, eu já te vi, eu vi que você venceu a dificuldade para subir para me ver. Só que agora você desce depressa porque me convém pousar na sua casa. E o que mais me chama a atenção é que ele mais do que tudo, ele obedece à ordem de Jesus e desce depressa. A Bíblia diz isso no versículo que nós lemos, o versículo 6. E apressando, desceu. Se nós queremos ter uma vida com um relacionamento com Cristo, primeiro nós temos que vencer os obstáculos para estar na presença de Jesus Cristo. Segundo, obedecer, aleluia, a Jesus Cristo. Jesus disse para ele, desce depressa que me convém. Ele mais que imediatamente, ele obedece às instruções de Jesus, desce prontamente para obedecer até mesmo os seus mandamentos. Quer ter uma vida onde Jesus repousa na sua casa? Quer ter uma vida onde o Senhor faz morada na sua casa? Porque a casa, muitas vezes a gente tem a ideia de que é uma casa física, mas hoje a Bíblia diz que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. E se você quer ter o Espírito Santo na sua vida, esteja prontamente a obedecer aos mandamentos. A outra parte do versículo que nós lemos, o versículo 6 diz assim, aquele apressou e desceu e recebeu com alegria, irmão. As dificuldades não pode barrar você estar na presença do Senhor. Ser obediente a Deus não é nada assim que pode trazer coisas que vai nos deixar triste. Ontem nós estávamos aqui no estudo e a pastora Lília teceu um comentário que ela disse assim, ó. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, ó, se você quiser, você vai comer o melhor dessa terra. Não tem nada melhor do que você chegar na presença do Senhor quebrado, destruído, onde a sociedade te aponta e te coloca nome, que são os piores nomes que você pode imaginar. Todo aquilo que já passou lá fora, na terra do Egito, traz consigo um nome que você era conhecido lá fora. Mas na presença do Senhor, o Senhor olha e fala assim, ó Zaqueu, eles podem até estar chamando você de ladrão, de cobrador de impostos, mas na minha presença eu te chamo pelo teu nome.
Comer o melhor dessa terra é relacionado a você chegar num ambiente como esse, onde tem pessoas no mesmo propósito de adorar a Deus, de prestar o seu culto a Deus, cada um com as suas limitações, cada um com os seus momentos difíceis, mas você chega aqui quebrado, moído, destruído, aí daqui a pouco você recebe uma palavra de renovação de espírito, de alma, aonde você começa mesmo com a cara de choro, começa a desenhar um sorrisinho no canto do rosto, e daqui a pouco aquelas dificuldades do dia começam a se esquecer, e o seu sorriso, o semblante vai mudando, e quando você traspassa aqui essas portas, que você vai para o seu lar, que você vai para a sua casa, você vai renovado, com força, você já nem lembra das dificuldades que tentaram parar de você chegar. É isso que eu falo, entendeu? Comer o melhor dessa terra não é você... As maravilhas do mundo é você estar na presença do Senhor, ser obediente ao Senhor, você ver a sua vida transformada pelo Senhor, você ter um pai e ser chamado de filho e ser chamado pelo nome. É servir o Senhor com alegria. Eu sirvo o Senhor não porque eu tenho medo de ir para o inferno, não porque eu quero ir para o céu, não, é porque eu sou alegre em servir ao Senhor. A Bíblia diz que ele desceu apressadamente e alegremente para receber Jesus. A conclusão, irmão, é que nós servimos um Deus poderoso, que olha para uma pessoa que a sociedade não dá nada. A sociedade aponta pelos erros. E eu falei isso ainda agora para minha pastora. Falei para ela, se não fosse a graça que tivesse me alcançado, alcançado você. Mas eu sempre fui uma pessoa boa. Eu falei assim, bondade, isso aí é um pouco relativo, porque eu também fui pessoa boa, legal, mas mesmo praticando coisas ruins, né? Mas essa graça que nos alcança, que nos transforma, que nos muda, tem o poder de alcançar aqueles que ainda precisam ser alcançados. Então não precisa de muito, irmão. É só vencer as lutas, porque a Bíblia diz assim, ó, viva cada dia o seu mal. Vença as lutas diárias, as aflições diárias. Esteja prontamente para obedecer ao Senhor. Esteja prontamente para obedecer ao Senhor e os seus mandamentos. E tenha prazer de servir ao Senhor. Que servir ao Senhor não seja um fardo para você, entendeu? Não sirva, não seja um fardo. Que seja algo assim prazeroso, prazer na alma de estar na presença de Deus. Que não seja um fardo, você falar, eu tenho que ir para o culto. Não, é um prazer, mas vale um dia na presença do Senhor do que 1000 longe deles. Receba essa palavra da parte de Deus e que o Espírito Santo continue a falar no seu coração nessa noite. E eu tenho certeza que grandes coisas Ele vai fazer lá e fazer no nosso meio, em nome de Jesus. As palmas glorificam o nome do Senhor.